estou indo uma terceira parte a este módulo 11, que eu falei que duas questões deveriam ser observadas além dos requisitos, 4 cumulativamente da condição de empregado. Falei na não exclusividade, que já se discutiu ser ou não requisito de emprego, e faltava ainda a segunda observação, quero ver nas respostas de prova, essa é uma pergunta certamente que cai. Requisitos da condição de empregado e aspectos referentes, que é a observação de que o trabalho do empregado é livre. Não é considerado empregado aquele que é coativa ou coercitivamente obrigado a prestar o serviço. E, portanto, o que se fala aqui é no animus contraendo, a liberdade para contratar e trabalhar para outro na condição de empregado. Esta é uma deliberação conquistada lá na Revolução Industrial e que hoje se afirma e naturalmente é própria do contrato de trabalho. Por exemplo, alguém que trabalha numa penitenciária, e isso antecipo, não é pacífico na doutrina, somente pode optar por trabalhar dentro do cumprimento da pena se estiver preso. E, portanto, não coaduno com a ideia de alguns autores de que o presidiário pode ser empregado. Não, ele faz uma opção, trabalhar em troca daquelas vantagens de cumprimento da pena, cada 3 dias de trabalho reduz um dia lá no fim da sua penalização, mas não é isso, ele só pode fazer essa opção porque está preso. Não me parece que possa ser considerado empregado. Da mesma forma, também os prisioneiros de guerra não podem, porque são obrigados. O exercício da atividade obrigatória aos homens no país do serviço militar obrigatório não se confunde com o trabalho livre dos empregados. O trabalho interessante, um trabalho em estado de necessidade ou de urgência, em que há uma enchente, por exemplo, no sul de Porto Alegre, decretação dessa condição de calamidade ou de emergência, e somos todos convocados para ir lá. E eu vou fazer um desenho desse trabalho muito próximo ao contrato de trabalho. Por exemplo, a pessoalidade. O André, o Antônio é convocado para dar socorro para a sua cidade. Pessoalidade, poderíamos pensar. Esse trabalho vai se desenvolver por 90 dias, 4 vezes por semana. Não eventualidade, poderíamos pensar. Esse trabalhador, para ir até lá, a Zona Sul, precisa se deslocar, precisa ter transporte, precisa de alimentação. Pode receber algum dinheiro, que no entanto não se confunde com onerosidade. E ainda assim, não imaginem que ele vai ter a liberdade. Vamos chegar nós lá, estudantes ou profissionais de direito, não, onde estão os contratos? Não, vamos precisar que o senhor varra a calçada ou levante pedras. E, portanto, há subordinação também. Mas esses pagamentos não se confundem com onerosidade em nenhum aspecto. Há liberdade para o trabalho, que é o quesito que eu fazia. Aproveito essa terceira parte desta tópico 11 para fazer um exemplo interessante. Numa igreja, por exemplo, trabalham dois tipos. Há numa igreja 2 tipos de trabalhadores. Há o sacristão, que está ali por homenagem a Deus, por profissão de fé, porque tem crença naquilo e não faz o que quer, porque ele reza missas quando lhe manda a arquidiocese, ele está com a igreja aberta e faz confissões e procede assim assado, portanto subordinado à arquidiocese, ou seja, quem for hierarquicamente na igreja. Ele quem reza as missas e que tem que estar lá, e portanto pessoalidade, e por óbvio que ele não vive só de Deus, ele precisa comida, precisa ir e vir, e portanto algum pagamento que não se confunde com salário há de se dar a ele. Então tem que ver muito a natureza das características para ver se elas são de natureza trabalhista. E nessa mesma igreja, onde trabalha o sacristão, fazendo campeonatos no ponto para o céu, fazendo pontos no campeonato para o céu, costumo brincar, mas há a faxineira, que a despeito, imaginem uma pessoa vinculada ao islamismo ou alguma outra religião, que para entrar na igreja como empregada, tira a burca, tira o seu véu e simplesmente faz as faxinas, mantém aquele ambiente limpo. E, portanto, ela pessoalmente os cumpre, ela recebe aí sim salário, ela o faz não eventualmente, porque tem que limpar e cuidar da igreja todos os dias, e também, naturalmente, pessoalmente, não eventualmente, subordinadamente e onerosamente. Mas ali ela não está, senão
buscando exatamente como outro trabalhador qualquer o seu sustento, a questão alimentar. Então vejam que a mesma igreja tem dois tipos de trabalhadores com finalidades bem distintas também, para elucidar toda essa aula que tratou nesses três pedaços distintos ou partes distintas das questões relativas aos requisitos da condição de emprego. Até logo!